O celular de André vibrou pela 10ª vez em 5 minutos enquanto ele fingia prestar atenção na conversa de sua esposa, Luciana. Ela estava contando sobre um problema que havia tido no trabalho, mas André já havia mentalmente se desconectado da conversa, dividindo sua atenção entre o telefone, a televisão ligada no fundo, e uma lista mental de tarefas que precisava resolver. André, você está me ouvindo? Luciana perguntou, interrompendo sua própria fala com uma expressão de frustração que ele havia visto cada vez mais frequentemente nos últimos meses. Claro que estou, amor, ele respondeu automaticamente, sem nem ao menos levantar os olhos do celular. Você estava falando sobre aquela situação no escritório. Luciana suspirou profundamente. André, há meses que você não me ouve de verdade. Você está fisicamente presente, mas sua mente está sempre em outro lugar. Aos 38 anos, André trabalhava como consultor empresarial em Belo Horizonte, uma carreira que exigia constante conectividade e atenção dividida entre múltiplos clientes e projetos. Havia se acostumado tanto ao multitasking que havia perdido completamente a capacidade de dar atenção plena a uma única pessoa ou conversa. Desculpa, Lu, ele disse, finalmente guardando o celular. Só estava verificando uns e-mails urgentes. Pode continuar. Mas Luciana já havia se levantado da mesa do jantar. André, não é sobre você parar de usar o celular por 5 minutos. É sobre você ter esquecido como ouvir com o coração. As palavras dela o atingiram com uma força inesperada. Ouvir com o coração? Quando foi a última vez que havia realmente prestado atenção, não apenas às palavras que alguém dizia, mas ao que a pessoa estava realmente comunicando por trás das palavras? Naquela noite, André refletiu sobre o comentário de Luciana e percebeu que o problema ia muito além do casamento. No trabalho, suas reuniões haviam se tornado exercícios de impaciência, onde ele aguardava sua vez de falar em vez de realmente absorver o que os clientes estavam dizendo. Com os filhos, João, de 12 anos, e Maria, de 9, suas conversas se limitavam a perguntas superficiais sobre escola e lição de casa, sem nunca aprofundar o que realmente estava acontecendo na vida emocional deles. Até mesmo na igreja, André havia se tornado um ouvinte distraído. Durante os sermões, sua mente vagava para problemas de trabalho. Quando irmãos compartilhavam pedidos de oração, ele ouvia com meia atenção, sempre pensando no que diria quando chegasse sua vez. Senhor, ele orou naquela noite, quando foi que parei de realmente ouvir as pessoas? Quando me tornei tão focado em mim mesmo que esqueci de me conectar genuinamente com outros? No dia seguinte, André fez um experimento. Durante uma reunião com um cliente importante, Sr. Carlos, proprietário de uma indústria têxtil que estava enfrentando dificuldades, André decidiu conscientemente desligar o celular e prestar atenção total à conversa. Para sua surpresa, Sr. Carlos não estava apenas descrevendo problemas operacionais, estava compartilhando medos profundos sobre o futuro de sua empresa familiar, ansiedade sobre demitir funcionários que conhecia há décadas, e frustração por sentir que estava falhando com a herança deixada por seu pai. Sr. Carlos, André disse após ouvir por 20 minutos sem interrompê-lo, percebo que isso não é apenas sobre números e estratégias. Isso é sobre preservar um legado familiar e cuidar de pessoas que são importantes para o Senhor. Os olhos de Sr. Carlos se encheram de lágrimas. André, em 6 meses de consultoria com diferentes profissionais, você é o primeiro que realmente entendeu o que está em jogo aqui. Naquele fim de semana, André visitou seu sogro, seu João, de 72 anos, que estava internado no hospital devido a complicações de diabetes. Seu João era conhecido na família por sua sabedoria e capacidade de aconselhamento, e André sempre se perguntara de onde vinha essa habilidade especial. Durante a visita, André observou algo extraordinário. Quando a enfermeira, Carla, veio verificar os sinais vitais, seu João não apenas respondeu às perguntas médicas de rotina, mas perguntou sobre a família dela, lembrou-se de detalhes de conversas anteriores, e demonstrou interesse genuíno por sua vida. Seu João, Carla disse com um sorriso, o Senhor sempre faz meu dia melhor. É raro encontrar pacientes que realmente se importam com as pessoas que os atendem. Após Carla sair, André perguntou, seu João, como o senhor consegue se conectar tão facilmente com as pessoas? Qual é o segredo? Seu João sorriu com aquela sabedoria que vem de uma vida bem vivida. André, não há segredo.
É só uma decisão. Quando alguém está falando comigo, escolho acreditar que essa pessoa é a mais importante do mundo naquele momento. Mas seu João, isso não é ineficiente? Não toma tempo demais? Meu filho, seu João disse gentilmente, qual é a pressa? Para onde estamos correndo? Aprendi que quando realmente ouvimos alguém, damos a essa pessoa um dos presentes mais preciosos que existem, nossa atenção plena. Seu João abriu sua Bíblia desgastada em Tiago 1:19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. André, a palavra nos ensina a ser prontos para ouvir. Isso significa estar preparado, disponível, atento. Não é apenas não falar, é ouvir com a intenção de compreender, não de responder. Intrigado pela sabedoria de seu João, André decidiu estudar como Jesus ouvia as pessoas nos evangelhos. O que descobriu o surpreendeu profundamente. Em Lucas 10, quando Marta reclamou que Maria não estava ajudando com os preparativos, Jesus não apenas ouviu a queixa superficial, mas percebeu a ansiedade e necessidade de validação por trás das palavras. Em João 4, quando encontrou a mulher samaritana no poço, Jesus ouviu não apenas sua resistência inicial, mas sua sede espiritual profunda e sua vergonha sobre o passado. Em Marcos 10, quando o jovem rico perguntou sobre vida eterna, Jesus ouviu não apenas a pergunta teológica, mas o coração dividido entre riqueza e reino de Deus. Jesus sempre ouvia o que não estava sendo dito. André anotou em seu diário Espiritualismo: ele ouvia com o coração, percebendo as necessidades mais profundas por trás das palavras superficiais. André procurou o pastor Miguel, da Igreja Batista Lagoinha de Belo Horizonte, para conversar sobre essa descoberta. Pastor Miguel, André disse, estou percebendo que tenho sido um péssimo ouvinte. Como posso aprender a ouvir como Jesus ouvia? Pastor Miguel sorriu. André, que pergunta maravilhosa. Jesus ouvia com o que eu chamo de ouvidos do coração. Ele não apenas processava informações, ele se conectava com a alma das pessoas. Pastor Miguel compartilhou alguns princípios que havia aprendido ao longo de 20 anos de ministério pastoral. Presença plena. André, quando alguém está falando conosco, nossa primeira responsabilidade é estar completamente presente. Não fisicamente apenas, mas emocionalmente e espiritualmente. Escutar para compreender, não para responder. Muitas vezes ouvimos apenas para saber quando é nossa vez de falar. Jesus ouvia para entender o coração da pessoa. Ouvir com os olhos. Jesus percebia a linguagem corporal, tons de voz, o que não estava sendo dito. Comunicação é muito mais que palavras. Ouvir com oração. Antes de qualquer conversa importante, peça ao Espírito Santo para dar-lhe ouvidos sensíveis e coração compassivo. Pastor, André perguntou, como isso se aplica praticamente? No trabalho, com a família, na igreja? André, comece pequeno. Escolha uma pessoa por dia para ouvir com atenção total. Sem celular, sem distrações, sem agenda própria. Apenas ouça como se essa pessoa fosse Jesus falando com você. André decidiu implementar o desafio do pastor. No primeiro dia, escolheu realmente ouvir Luciana durante o jantar. Guardou o celular em outro cômodo, desligou a televisão, e disse, Lu, conte-me sobre seu dia, e quero realmente ouvir. Inicialmente, Luciana ficou desconfiada, não estava acostumada com aquela atenção total. Mas gradualmente, começou a compartilhar não apenas eventos, mas sentimentos, frustrações, sonhos que havia guardado porque não se sentia ouvida. André, ela disse após uma hora de conversa, fazia meses que não me sentia realmente vista e ouvida por você. Obrigada. No segundo dia, André aplicou a escuta atenta no trabalho. Durante uma reunião com sua equipe, em vez de dominar a conversa com suas ideias, perguntou, pessoal, quais são os desafios que vocês estão enfrentando nos projetos atuais? Carolina, sua gerente de projetos, compartilhou uma frustração que vinha carregando há semanas sobre comunicação inadequada com um cliente. André não apenas ouviu o problema prático, mas percebeu a insegurança dela sobre sua capacidade de lidar com clientes difíceis. Carolina, André disse, percebo que isso não é apenas sobre aquele cliente específico. Você está questionando suas habilidades de relacionamento com clientes em geral, não é? Carolina ficou surpresa. É exatamente isso, André. Não esperava que você percebesse. A mudança mais profunda veio nos relacionamentos com os filhos. André havia se acostumado a conversas superficiais. Como foi a escola?
Fizeram a lição? Está tudo bem? Numa tarde de sábado, ele se sentou com João, de 12 anos, e disse: Filho, quero conhecer você melhor. Conte-me o que realmente está acontecendo na sua vida. João hesitou inicialmente, mas gradualmente começou a compartilhar sobre pressões na escola, ansiedade sobre crescer, confusão sobre mudanças na adolescência. André resistiu ao impulso de dar conselhos imediatos e simplesmente ouviu, fez perguntas, demonstrou interesse genuíno. Pai, João disse no final da conversa, obrigado por me ouvir de verdade. Às vezes sinto que adultos só fingem que se importam. Com Maria, de 9 anos, André descobriu um mundo emocional rico que havia passado despercebido. Ela compartilhou sobre amizades na escola, medos sobre o futuro, sonhos criativos que tinha. Papai, Maria disse uma noite, você mudou. Antes você sempre parecia com pressa quando eu falava. Agora você me ouve como se eu fosse importante. Maria, André respondeu, abraçando a filha, você sempre foi importante. Papai só esqueceu de demonstrar isso. A transformação de André também impactou sua vida na igreja. Durante os cultos, começou a ouvir os sermões com atenção plena, fazendo anotações, refletindo sobre aplicações práticas. Mais importante, começou a realmente ouvir quando irmãos compartilhavam pedidos de oração ou testemunhos. Em vez de aguardar sua vez ou planejar o que diria, ouvia com o coração aberto. Certa noite, durante uma reunião de oração, Sandra, uma irmã que estava passando por dificuldades financeiras, compartilhou seu pedido. Em vez de oferecer conselhos rápidos, André ouviu profundamente e percebeu que por trás da necessidade financeira havia uma luta mais profunda com sentimentos de inadequação e medo de ser um fardo para outros. Sandra, André disse gentilmente, percebo que você está carregando não apenas preocupação financeira, mas também vergonha e medo de pedir ajuda. Isso deve ser muito pesado. Sandra começou a chorar. André, é exatamente isso. Ninguém havia percebido que o dinheiro não é meu maior problema, é me sentir inútil. A partir desse momento, a igreja pôde ministrar não apenas a necessidade prática de Sandra, mas a sua necessidade emocional e espiritual mais profunda. 6 meses depois de começar sua jornada de escuta transformada, André foi procurado por pastor Miguel para uma conversa especial. André, o pastor disse, tenho observado sua transformação. Você se tornou alguém que as pessoas procuram quando precisam ser ouvidas. Gostaria de liderar um ministério de aconselhamento pastoral? André ficou surpreso. Pastor, não tenho formação em psicologia ou terapia. André, você tem algo mais importante, aprendeu a ouvir com o coração de Cristo. É isso que a maioria das pessoas precisa, alguém que as ouça genuinamente. André aceitou o convite e começou a coordenar um ministério de ouvir e cuidar, onde pessoas treinadas ofereciam escuta compassiva para membros da igreja passando por dificuldades. No trabalho, a nova habilidade de escuta de André revolucionou sua consultoria. Clientes começaram a comentar que ele era diferente de outros consultores, não apenas oferecia soluções técnicas, mas realmente compreendia os desafios humanos por trás dos problemas empresariais. André, disse doutora Paula, CEO de uma startup, você é o primeiro consultor que realmente entendeu que nosso problema não é falta de estratégia, mas falta de comunicação entre os sócios fundadores. A capacidade de André de ouvir profundamente e identificar questões subjacentes tornou suas consultorias mais eficazes e seus clientes mais satisfeitos. Sua empresa cresceu não porque ele falava mais, mas porque ouvia melhor. Inspirado pelos resultados, André desenvolveu workshops sobre escuta empática para empresas e organizações. Ensinou executivos, pastores, pais e líderes comunitários sobre a arte de ouvir com o coração. Pessoal, ele dizia durante os workshops, vivemos numa era de distração constante. Todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. Mas quando aprendemos a ouvir genuinamente, nos tornamos pessoas magnéticas, não porque somos interessantes, mas porque demonstramos interesse genuíno pelos outros. Um dos participantes, Roberto, gerente de RH, comentou: André, seu workshop mudou completamente como eu conduzo entrevistas e reuniões. Quando realmente ouvimos os funcionários, descobrimos questões que nunca apareceriam em formulários ou avaliações formais. Quando seu João faleceu, 1 ano depois daquela conversa transformadora no hospital, André foi escolhido para falar no funeral. Compartilhou sobre como seu sogro havia lhe ensinado a arte de ouvir com o coração.
Seu João deixou um legado único, André disse para a congregação lotada. Ele nos ensinou que ouvir genuinamente é um dos maiores atos de amor que podemos oferecer. Cada pessoa que conversou com ele se sentia vista, valorizada, compreendida. Quantas vezes vocês saíram de uma conversa com seu João se sentindo melhor sobre si mesmos? Não porque ele disse palavras mágicas, mas porque ele os ouviu como se fossem as pessoas mais importantes do mundo. Após o funeral, dezenas de pessoas compartilharam histórias similares sobre como seu João havia impactado suas vidas simplesmente através da escuta compassiva. 2 anos depois de sua jornada de aprendizado sobre escuta, André celebrava o que Luciana chamou de segundo casamento, não porque haviam se separado e voltado, mas porque haviam redescoberto a intimidade através da comunicação genuína. André, Luciana disse durante um jantar romântico, você se tornou o marido que sempre sonhei, não porque mudou sua personalidade, mas porque aprendeu a me ouvir com o coração. João e Maria, agora adolescentes, procuravam regularmente o pai para conversas profundas. Outros pais pediam conselhos sobre como André havia construído relacionamentos tão próximos com os filhos. O segredo, André sempre respondia, não é ser o pai que tem todas as respostas, mas o pai que faz as perguntas certas e ouve genuinamente as respostas. Em seu diário espiritual, André escreveu: Senhor, obrigado por me ensinar que ouvir é uma das formas mais puras de amor. Quando realmente ouvimos alguém, com atenção total, sem agenda própria, com coração aberto, estamos imitando como tu nos ouves. Aprendi que a maioria das pessoas não precisa de conselhos sábios ou soluções prontas. Elas precisam ser vistas, compreendidas, validadas. Quando oferecemos isso através da escuta genuína, muitas vezes elas mesmas encontram as respostas que procuram. Ouvir com o coração de Cristo transformou todos os meus relacionamentos. Meu casamento, minha paternidade, minha liderança, meu ministério, tudo melhorou quando parei de focar tanto em falar e comecei a me focar em ouvir. André agora ensina regularmente sobre escuta cristã em conferências e retiros. Sempre termina com o mesmo convite: amigos, vivemos numa sociedade barulhenta onde todo mundo fala e ninguém ouve. Mas como cristãos, somos chamados a ser diferentes. Somos chamados a ouvir como Jesus ouviu, com coração aberto, atenção plena, e amor genuíno. Ouvir não é passividade, é amor em ação. Quando realmente ouvimos alguém, estamos dizendo: você importa. Sua história tem valor. Seus sentimentos são válidos. Você merece ser compreendido. O desafio que deixo é simples: escolham uma pessoa hoje para ouvir com atenção total. Sem celular, sem distrações, sem agenda própria. Apenas ouçam como se Jesus estivesse falando através daquela pessoa. Vocês descobrirão que ouvir transforma não apenas quem é ouvido, mas quem ouve. Quando nos abrimos genuinamente para outros, descobrimos profundidades em nós mesmos que não sabíamos que existiam. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que possamos ter não apenas ouvidos físicos, mas ouvidos do coração, sensíveis, compassivos, transformadores. Numa era de distração constante e comunicação superficial, a arte de ouvir com o coração se tornou um superpoder relacional. Quando realmente ouvimos alguém, não para responder, mas para compreender, oferecemos um dos presentes mais preciosos possíveis: nossa atenção plena. Jesus modelou essa forma de amor através de como ouvia as pessoas ao seu redor, percebendo não apenas as palavras, mas os corações por trás delas. Essa habilidade não é apenas para pastores ou conselheiros, é para todo cristão que quer amar como Cristo amou. E quando aprendemos a ouvir dessa forma, descobrimos que nossos relacionamentos se transformam, nossa liderança se torna mais eficaz, e nosso testemunho cristão ganha uma autenticidade que toca vidas de forma profunda e duradoura.